Sejam muito bem-vindos, nossos amigos, ao Flashcast, nosso podcast transformador. Como sempre, hoje uma convidada super especial. Estou trazendo aqui para bater um papo com a gente a Laís Passinho. Ela que foi terceira colocada em medicina e hoje é quartanista na USP. Hoje é na verdade, terceira colocada do curso mais concorrido do país. E serve de inspiração, como a ideia do nosso podcast aqui é trazer pessoas que inspiram e que tem uma história muito legal. Eu trouxe ela para bater um papo pra gente, né, com a gente e para inspirar você que está em casa, você jovem que está estudando, que tem um sonho, e ela vai contar um pouco da história dela. Você vai ver que ela veio lá de baixo, que ela passou por escolas públicas, e esse mito que tem, a gente vai desconstruir, vou passar em medicina, é muito difícil, e ela vai passar para vocês qual que é a técnica, como que ela fez, como que ela conseguiu, como que ela alcançou, como é estar cursando medicina na USP, hoje que ela é quartanista, repito, e ela tá aqui para bater um papo com a gente. Eu vou parar de falar e vou ouvir a Laís. Tudo bem, Laís? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Oi, gente que tá ouvindo aí. Muito obrigada pelo espaço, tô feliz de estar aqui. Pessoal, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não sei se vocês estranharam o nome, mas Laís Passinho, meu nome é Anderson Passinho, a Laís é minha prima, a mãe dela é irmã da minha mãe, e nós somos primos próximos, fomos criados próximos, e eu resolvi trazê-la aqui, porque essa história dela é uma história muito bonita, muito impactante. Eu acho que serve realmente de exemplo para essa juventude, tá? E para você que está estudando, que pensa assim, o que eu vou ser quando eu crescer? Eu não sei qual curso que eu vou seguir. Hoje ela faz medicina, mas a história dela é como de muitas outras pessoas que batalharam e que conseguiram algo que para muitos parece impossível. Então, Laís, como é que foi toda essa trajetória até você ser aprovada? Como é que começou isso aí? Onde nasceu o sonho de ser médica? Fala pra mim. Bem, acho que tudo começa com um sonho, né? Eu começaria justamente por aí. Assim, eu não lembro exatamente qual foi o momento da vida que eu olhei pra mim e falei que queria ser médica, mas eu lembro muito do que eu gostava de fazer. Eu sempre gostei muito de escutar as pessoas e de estar perto das pessoas em momentos difíceis da vida delas. E quando eu pensava no que eu queria fazer algo no meu futuro que tivesse a ver com isso. E eu sempre gostei muito das áreas da ciência que a medicina mobiliza. Então, biologia, ciências humanas, ciências da saúde. Então, eu achei que fazia muito sentido combinar essas duas coisas. Tanto a parte da escuta, quanto a parte dessas áreas do conhecimento, né, que a medicina mobiliza. E assim, para decidir mesmo, eu fui conversando com algumas pessoas. Eu não tinha na família, né, não tinha entre amigos pessoas da área da medicina com quem eu pudesse conversar. Mas eu lembro que no YouTube eu encontrava muito material, assim, de pessoas que tinham passado pelo vestibular, tinham passado pela faculdade e que contavam um pouquinho da rotina. Então eu entendi que essas pessoas poderiam me motivar, né, e me ajudar a entender um pouquinho se era isso mesmo que eu queria. E também minhas primas, a Jennifer, nossa prima enfermeira, eu conversava muito com ela, outra prima minha também enfermeira, para saber como que era a rotina de hospital, qual que era a diferença entre o médico e o enfermeiro. Então, para mim também foi importante ter referências da área da saúde para eu poder me guiar e saber certinho se a minha expectativa estava alinhada com a realidade, né? E daí dessa fase de sonhar, veio a fase de se preparar, né, para isso. Era muito distante da minha realidade, como eu disse, eu não tinha referências na medicina. Mas eu lembro que quando eu tomei essa decisão, eu sabia que o caminho era o estudo. Então, na minha escola, eu estudei em escola pública na maior parte da vida. E no ensino médio, eu comecei a me preparar mais seriamente. Comecei a estudar, pedir dicas para os meus professores. E sempre procurei estudar muito bem as matérias da escola, ler bastante. E quando chegou a época dos vestibulares, prestei as provas no meu terceiro ano do ensino médio, mas fiquei muito longe de passar. E aí eu decidi que faria cursinho, que era o caminho que a maioria das pessoas indicava, né, pra quem tava aí prestando medicina ou outras provas, outros vestibulares. E aí eu fiz 2 anos de cursinho, foram 2 anos muito intensos, de muito estudo, muita dedicação, muita privação, né, não podia estar em família sempre. Cheguei a morar fora de casa nesse tempo, morar perto do cursinho pra poder ter mais tempo de sono, estar mais perto do curso. E até que, finalmente, vieram as aprovações, né? Depois desses 2 anos só estudando além do ensino médio. Que legal. E você falou que em algum momento, eu acho que no primeiro momento você não passou, né? Você prestou ao primeiro vestibular. E assim, a pergunta que eu tenho é, você não passando, você viu aquela galera também que não passou, você conseguiu, presenciou alguém que desistiu, falar, eu não passei, não é possível, tal, você chegou a acompanhar isso aí, presenciar? Sim, durante o cursinho eu conheci muitas pessoas, né, assim, dos mais variados ambientes, pessoas que tinham estudado em colégios
particulares a vida toda, pessoas que tinham uma história parecida com a minha. E eu lembro, a coisa que eu mais ouvia, tanto no cursinho quanto fora dele, era o seguinte, medicina é muito difícil, não é pra mim. Então, tive sim amigos que queriam fazer, mas que desistiram e acabaram encontrando opções válidas em outros cursos, né, em outras áreas, por achar que medicina não era possível. Então, assim, encontrar esses exemplos também é bastante desmotivante, né, desmotivador. Porque a gente acaba ficando meio perdido em referências, né? Então, encontrei, sim, esses exemplos, infelizmente. Então, acho que deve ser uma dúvida também que deve permear bastante a cabeça das pessoas. As pessoas falam assim, se é o curso mais difícil, mais concorrido do país, como será depois de aprovado? Como que é esse universo? Você deve ter passado por isso, fui aprovada, aquele momento de alegria, aí daqui a pouco começa a baixar a adrenalina e você fala, eu sou cursanda de medicina agora na USP e tal. Como é que é? Como que foi essa adaptação, esse início? Conta pra nós aí. É bem difícil, assim, a expectativa é totalmente diferente da realidade. Acho que a primeira coisa é que a gente entra na faculdade achando que a gente vai ter aula de médico, né, de como virar médico, mas não é nada disso, assim, é aula de biologia pesada, fundamentos, né, o ciclo que a gente chama de básico. E assim, eu digo que a minha primeira crise na faculdade de medicina foi no primeiro ano, que foi uma crise de desempenho. O estudo na faculdade é muito diferente do estudo no cursinho e no estudo pra escola. Então eu me via estudando, não conseguia acompanhar muito bem da maneira que eu esperava o ritmo. E lá, assim, se fora daquele lugar eu era uma estudante de medicina, alguém que todo mundo conhecia como a menina que passou, lá eu era mais uma de 100. Então, com os mesmos problemas que todo mundo, com as mesmas dificuldades que todos os outros. Então, assim, eu tive, sim, problemas com desempenho, problemas para entender o ritmo, para saber como que eu deveria estudar para as provas. São provas bem difíceis. E, assim, é muito diferente, como eu falei, daquilo que a gente espera do que seja um curso de medicina. A gente não chega vendo paciente, não chega aprendendo prescrição de medicamento, não é isso, né? A gente tem que ganhar muito chão até chegar nisso, né? Então, foi uma crise de desempenho, assim, foi bem difícil. E a adaptação foi longa, assim, eu levei o ano inteiro para entender como que seria o meu novo ritmo de estudos, o que funcionaria para mim a partir daquele momento. E para isso teve que ter muita paciência e muita persistência, né? Que acho que é uma coisa que o vestibulando de medicina e de outros cursos também aprende no cursinho, essa resiliência, né? De você tentar várias coisas, entender que alguns dias vai funcionar, outros dias não vai, e que desempenho não diz tudo sobre você, né? É importante, faz sentido, né? É necessário ter um bom desempenho, mas até, assim, chegar nesse ponto, teve que ter muita estratégia, teve que ter muito estudo, né? Teve que ter muita mudança de percurso também. Que legal. Hoje você é quartanista, né? Quartanista. E você foi aprovada em outros cursos também. A gente nem mencionou quais foram esses cursos, quais foram as faculdades que você também foi aprovada. Conta aí. Também passei na Unifesp, a Federal de São Paulo, e passei na Unesp, Estadual de Botucatu. Passei nessas outras duas, além da USP de Ribeirão Preto. Que legal. Olá, conta um pouco para nós aí da sua trajetória acadêmica um pouco antes, quando você nem imaginava fazer uma faculdade, como começou, como foi essa base, quais foram as escolas, quais foram os estímulos, quais foram os desafios que você enfrentou, porque, pessoal, a Laís, assim como muitos de vocês que estão nos assistindo, ela também ela passou pela rede pública de ensino, então ela foi terceira colocada no curso mais concorrido do país. Isso serve de motivação para você que está lá, falar, não, quem estuda escola pública não passa, tem muito esse discurso. Realmente é difícil, mas se você se empenhar, se você acreditar, você passa. Como é que foi essa trajetória antes de você começar a pensar na faculdade? Conta pra nós. Eu acho que falando de base, de trajetória, não tem como eu não mencionar o exemplo dos meus pais, né? Os meus pais são professores e eles deram aula na rede pública, assim, a vida inteira. A minha mãe, por exemplo, ainda dá aula na rede pública. E eu sempre, minha casa sempre foi um ambiente cheio de livros, né? Um ambiente que o estudo sempre foi muito incentivado. Então eu lembro desde pequenininha de ver os meus pais lendo e eu queria fazer o mesmo. Então isso já me ganhava, sabe? Eu ia pra escola já pensando no exemplo que eu tinha em casa. Acho que isso me ajudou a entender os estudos como um caminho importante, né? E assim, desde a minha primeira série até a minha quarta série da escola, no ensino fundamental 1, eu estudei na minha cidade, Ferraz, e estudei também em Poá, em escolas municipais. E aí, no ensino fundamental 2, também continuei estudando em escolas públicas, escola estadual. E, exceto por 2 anos da minha trajetória escolar inteira, eu estudei em escola particular. Estudei num colégio de bairro, em Poá, durante meu 8º e meu 9º ano. E depois voltei para a escola pública. Fui fazer TEC na minha cidade, a TEC em Ferraz. E assim, nessa trajetória toda de estudos, como eu falei, tendo esse ambiente em casa de incentivo, eu sempre procurei ser muito aplicada na escola, assim, gostava muito dos professores, valorizava muito, porque eu tinha professores em casa, né?
Então, acho que isso faz muita diferença no aprendizado. Gostar do professor, né, admirar. Sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito, sempre fui muito incentivada. É verdade, assim, que as oportunidades às vezes parecem distantes, mesmo estudando bastante, como eu falei antes, nem passava pela minha cabeça fazer medicina, então essa coisa de universidade é uma conversa que é para quando a gente tá maiorzinho, né, quando a gente tá lá no ensino médio. Antes disso, assim, a realidade era outra, a realidade eu preciso estudar, preciso cumprir bem com o que me é proposto, preciso ler bastante. Na verdade, a leitura não era nem questão de necessidade, era uma questão de hobby mesmo, uma questão de prazer. Agora, o estudo sempre levei a sério, sempre procurei fazer o melhor que eu podia, né, dentro das minhas possibilidades e das oportunidades que eu tinha, né, procurava aproveitar isso e sempre tive muito incentivo. Legal. E, assim, no momento de preparação, naquela fase preparatória, existia alguma matéria que você, olha, essa aqui é mais complicada, que você tinha que se empenhar mais para entender? Todo mundo tem uma limitação, né? Ninguém é bom em tudo ao mesmo tempo. Sempre nós temos nossas limitações. Qual era essa matéria que você tinha dificuldade? Para mim não era uma matéria, era um conjunto de matérias que tá dentro de exatas. Eu sempre, assim, na escola mesmo eu já tinha dificuldade com matemática, física, química. E aí quando chega no cursinho, eu percebi que o nível de exigência dos vestibulares era muito diferente do nível de exigência da escola. Então, assim, na escola, uma coisa era estudar a matéria proposta, tirar uma nota boa na prova. No vestibular, assim, é outra coisa. Você tem um tempo limitado para fazer questão, a questão vai exigir de você, assim, um nível de raciocínio mais trabalhado, mais elaborado, bases muito bem estabelecidas. Então, o cursinho, para mim, foi uma época de fortalecer muito as bases, sabe? Operações básicas, foi uma fase de solidificar, assim, essa parte básica para conseguir acompanhar o que o vestibular exigia, que é um nível de complexidade muito maior. Então, para mim, assim, o meu ponto de gargalo era exatas. Então, no meu processo de preparo, eu tive que investir muito mais nisso do que nas matérias que eu gostava mais e que eu me dava melhor, porque é um desafio para o vestibulando, né? A gente costuma estudar mais o que a gente gosta mais e vai melhor. Mas, na verdade, a estratégia para, assim, dar certo é o contrário. Tem que investir nas matérias que você tem mais dificuldade em termos de tempo, em termos de quebrar a cabeça, em termos de tirar dúvida, que foi o que realmente me ajudou. Inclusive, na medicina, as provas específicas muitas vezes trazem exatas, trazem química, trazem física. Então, assim, o peso dado essas matérias é maior. Então, para mim, eu precisava, assim, dobrar o meu esforço nessas matérias, nessas áreas que eram justamente as de dificuldade, para conseguir superar e passar pelo vestibular. Que legal. E hoje, como formanda de medicina, no 4º ano, você tem toda uma vida de independência que antes tem aquele negócio, mora com o pai, mora com a mãe, estuda e tudo mais. Foi muito legal. Porque, assim, tem a vida de estudante, de um curso puxado e tudo mais, mas também tem a sua vida de dependência. É legal ter essa vida? É legal, é legal. Eu acho que tem prós e contras, né? Assim, é muito gostoso você... Acho que essa fase de morar sozinho, na verdade eu moro, né, com amigas e tal, mas essa fase de morar longe dos pais, eu acho que é uma fase que você descobre muito o que você gosta de fazer, que é diferente daquilo que você viveu na sua família, né? Tem uma fase, assim, de muitas descobertas, de conhecer muitas coisas diferentes, só que a responsabilidade também é muito grande, né? Então, assim, a roupa não vai se lavar sozinha, você não vai aos lugares com seus pais, então acho que exige muita, assim, adaptação, tem que ter uma cabeça muito aberta, né, pra conviver com situações muito diferentes daquela que você teve em casa. Então, assim, é gostoso, porque são várias descobertas, é realmente uma independência, né, você não tem alguém te cobrando de horário pra chegar, horário pra sair, mas também, assim, tem muita responsabilidade. Eu diria que o saldo é positivo, assim, saber equilibrar isso também é uma adaptação, mas é gostoso, é bem gostoso. Que legal. Olá, você já sabe qual é a área de especialidade que você vai seguir? Já tá meio que, assim, 4º ano já tá por ali, a formatura já tá chegando, você já tem isso em mente? Olha, assim, por enquanto, no curso, eu ainda não passei por todos os estágios, né, por todas as especialidades, para me entender na especialidade, né, para ver como eu percebo aquela especialidade. Mas uma área que eu sempre gostei, mesmo antes de entrar na universidade, por afinidade mesmo, eu gosto muito de criança. E, assim, eu vejo na pediatria uma área que me encanta, assim, me chama muita atenção, tanto pelo fato de ser uma área clínica, né, então me chama atenção a clínica. Eu consigo acompanhar a criança em diferentes estágios, né, do crescimento, do desenvolvimento dela. Eu acho que é uma área também que é muito abrangente. Eu acho, assim, que uma coisa que é um caminho que a medicina vem tomando é da outra especialização, né? Então, a gente tem o especialista, o subespecialista, e aí você, de repente, vira um cirurgião que faz só operação de mão. E pra mim, não me encanta muito. Eu gosto de mais abrangência. Eu acho que a gente conseguir ver mais coisas, mais doenças, mais fases de desenvolvimento, eu acho mais interessante. E na pediatria eu vejo isso, tanto em termos de afinidade com a área criança,
tanto em termos das possibilidades que a especialidade oferece, assim. Mas tô com a cabeça aberta, acho que ainda tem bastante coisa para ver e pode ser que eu mude de ideia ainda. Que legal. E na USP, assim, enquanto curso de medicina, existe um trabalho paralelo à questão da formação do profissional junto ao social? Esse profissional, se você está no quarto ano, você já deve ter visto alguma coisa do tipo, ó, depois de formado, vocês vão trabalhar socialmente também nessa parte, tem muito isso aí, você tem muito disso, eu sou suspeito de falar porque eu te conheço como pessoa, nós somos primos, próximos, então você tem um apelo, uma inclinação muito forte pelo social. Como médica, depois de formado, imagino que isso vai ser ainda mais potencializado, mas já existe isso no curso também? Existe, com certeza existe. Assim, lá na USP de Ribeirão Preto, né, a nossa rede hospitalar, ela é toda do SUS, né? E assim, é uma rede excelente. O nosso HC Campus, os hospitais estaduais, maternidades, os postinhos de saúde, é uma rede assim muito bem integrada, que funciona muito bem. E os nossos professores incentivam bastante, né? A gente está sendo formado ali, todo com investimento do dinheiro público, né? É uma formação, um estudante de medicina, a gente aprende isso, custa para o Estado quase, acho que aproximadamente R$7.000, assim, para mais. Tô chutando baixo ainda. Sim. Então, assim, é um investimento muito grande. E a gente é sempre lembrado disso pelos nossos professores, nós estamos sendo formados por esses pacientes, nós estamos sendo formados por esses professores que se dedicam ali em regime integral, muitas vezes, ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então, a gente é, assim, muito incentivado, assim, a devolver esse investimento que a gente recebeu trabalhando, né, em serviços públicos. Então, nesse sentido, a gente tem esse incentivo. E em relação, assim, a projetos sociais, um dos pilares da universidade pública o ensino, a pesquisa e a extensão universitária. Então, assim, a ideia é que a gente é muito incentivado a não viver numa torre de marfim dentro da universidade, né? Uhum. Porque a gente fica muito fechado na produção científica local, a não estender aquilo que a faculdade produz para a comunidade. Então, lá, a gente é muito incentivado a expandir esses horizontes e a devolver para a comunidade tudo que a gente recebe. Por exemplo, lá na USP de Ribeirão Preto tem um trabalho maravilhoso, que é o CPM, o Cursinho Popular da Medicina, que os próprios alunos de medicina dão aulas nesse cursinho, e nós temos lá estudantes, eu tenho um colega de turma que fez CPM, ele fez Cursinho Popular da Medicina, que os próprios estudantes deram aula. E eu tive a oportunidade de participar desse projeto, né, de extensão universitária. Tem outros também, projetos de humanização hospitalar, projetos de atendimento da comunidade, atendimento, assim, da comunidade mais carente. Então, a faculdade tem muitos, transita muito nesses ambientes, sabe? Uhum. E eu acho super justo, super válido. Acho que a gente precisa mesmo ter essa noção, ser incentivado, que esse investimento que a gente recebe precisa ser devolvido, né? Que legal. Bacana. Agora eu queria que nós temos aqui por costume no podcast, os nossos convidados sempre deixam um recado para a galera. E eu queria que você deixasse esse recado destinado aí, direcionado a quem está se preparando, a quem tem um sonho, não só de ser médico, mas de uma profissão, de cursar uma faculdade. E que às vezes a pessoa está num momento de dificuldade, vive numa condição social que às vezes parece desfavorável. Queria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, e deixasse um recado para essa galera de esperança e para provar que é possível, porque você veio, assim como eu veio, nós viemos de uma comunidade, viemos de um bairro simples, passamos por escola pública, mas você se destacou. Então é possível, quem está lá, assumir o protagonismo da vida, conseguir alcançar, realizar o seu sonho, isso é possível? Fala pra essa galera aí. Oi, galera de casa que tá me escutando, pessoal que tá na luta aí pra entrar na universidade, eu diria que é super possível, eu sou exemplo disso. Eu não quero exaltar aqui somente o mérito, eu sei que a gente vive num país que é desigual em oportunidades, mas assim, existem hoje muitos caminhos a mais que não tínhamos antes. De estudo, né, caminho de oportunidades de cursinho popular, de cursinhos com bolsas, né, cursinhos particulares com bolsas, e assim, o caminho é o estudo. Então eu diria para você que tá aí, tem esse sonho, se dedica na sua escola, se dedica no seu cursinho, valoriza a sua base, né, a sua família, acredita muito no seu sonho, assim, esse é um caminho também, a gente não fala tanto, mas acreditar é tão importante quanto estudar, sabe? Você precisa estudar muito, precisa acreditar muito, porque é só assim que dá certo. Então, eu diria para você muita força, muita resiliência nesse período de estudos, que você tenha muitas oportunidades de acessar os recursos que você precisa para passar. Eu sei que, assim, existem muitas mãos envolvidas, assim, né, na vida de um vestibulando que consegue a aprovação. Então, que você tenha muitas oportunidades, que você tenha muita força e que você se encha de boas referências, de coisas que te motivem, seja um vídeo do YouTube, seja um familiar que te apoia, que te valoriza, porque isso também faz toda a diferença. E muito sucesso para vocês nesse preparo. Muito obrigado
por ter aceitado o convite, por ter vindo aqui no nosso podcast. Foi um super prazer te receber. Desejo muito sucesso, que você se forme logo, quanto antes, que eu acho que tem essa ansiedade. E as portas estão abertas. Seja sempre bem-vinda. Vamos lá, pessoal. Curtiu, compartilhou, falou. E siga o nosso canal lá no Instagram, que é o mais importante, viu? Um grande abraço. Beijo.